O Elas em Alta desta semana recebe Andressa Borges, Relações Públicas e mestranda em Comunicação, para uma conversa potente sobre identidade, representatividade e a descoberta de si como mulher negra. Vamos falar sobre o processo de autoconhecimento, os desafios e as potências de ser uma mulher negra no meio acadêmico e na área da comunicação. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Estamos aqui no Espaço Noiva. Vocês viram a entrada aí do nosso podcast totalmente diferenciada agora, que a gente está mostrando nossos patrocinadores logo de entrada. Então fica bem mais elegante, bem mais chique. Eu acho que tá tudo, né? Então vamos para o episódio dessa semana? E antes de eu falar do episódio da semana, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aquela mulher que vai gostar do episódio de hoje. Então eu vou convidar ela, que é graduanda em Relações Públicas e mestranda em Comunicação pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Possui experiência em comunicação institucional, projetos culturais e sociais, com foco em representatividade, negritude e transformação social por meio da comunicação. Atuou em iniciativas como Mulheres Negras, Histórias, Lutas e Vivências, o Sarau da Balbúrdia e em um trabalho juntos com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então vem pra cá, Andressa Borges. Seja bem-vinda! Ai, tô me entrevistar! Você fica à vontade. Para quem não sabe, a Andressa Borges é uma amiga minha de anos. Sim. Não vamos falar quantos anos. Não tem necessidade, entendeu? E através da Andressa e eu falo assim que eu tive um apoio de 3 amigas muito incríveis, e a Andressa é uma delas, que foi o que me ajudaram a voltar para meus cabelos cacheados. Então, assim, para poder me reconhecer, me conectar como mulher negra, ela tem uma grande influência nisso. Então, poder entrevistar ela, que hoje é estudante de mestrado, que eu acho chique poder falar isso, é muito prazeroso. Prazer, amiga. Prazer é todo meu, amiga. Vamos lá. Para começar, fala um pouquinho sobre você. Bom, sou uma mulher negra, pesquisadora e comunicadora. Acredito que a minha trajetória, ela vem de conseguir estar em ambientes, né, que sempre não nos colocaram, né? Então, eu sempre vi a minha vida toda, né, situações onde eu não me entendia, né, enquanto uma mulher negra. E eu vi a necessidade de estar ocupando esses lugares, né? Então, minha trajetória vem disso. Me formei em Relações Públicas, hoje faço mestrado em Comunicação, né? E pesquiso voltado para questões étnicos raciais, né? E a minha trajetória toda é voltada também para a parte de comunicação social, né? Então, eu trabalhei, fiz parte, né, do Sarau da Balbúrdia. Também fiz a questão de apresentação de Mulheres Negras, Lutas e Vivências, né? Que foi um encontro com outras mulheres negras para contar sobre as trajetórias dela, né? As vivências e os trabalhos dela também. E também fiz parte da campanha da Teresa Mendes, para quem conhece ela, maravilhosa, uma artesã. Participei 2 vezes da campanha, né, para que ela se candidatou para vereadora, que foi uma experiência maravilhosa também. E fala para mim, como que você se descobriu como mulher negra? Eu acredito que não foi uma descoberta, foi um acontecimento, assim. Foram várias situações e fatores que me fizeram chegar nesse momento de me reconhecer enquanto uma mulher negra, né? De me tornar-se uma mulher negra, igual Beatriz Nascimento tem um livro que fala se tornar-se negra, né? Então, eu aprendi com as minhas experiências, né? Pelas questões de tanto você quanto eu já vivenciou na vida, né? De passar por sessões de piadas, de chacota, enfim. A gente cresce e a gente reconhece que isso é racismo estrutural, né? Então, dentro desse meio, foi onde eu me reconheci enquanto uma mulher negra. Através de leitura, né? Através de várias autoras negras, como Sueli Carneiro, Grada Quilomba, enfim, tantas outras aí que nos representam hoje em dia. E como é doloroso ao mesmo tempo que a gente vai percebendo, né? O nosso local e tudo mais, os privilégios que as outras pessoas têm, o que a gente não tem. A gente vai percebendo isso na prática, né? Isso, todos os dias. Eu percebi isso muito na minha vida, né? Principalmente, né, no âmbito escolar, né? Pelas piadas, pelas situações vergonhosas que a gente passa, né?
E isso vai nos trazendo um peso, né? Um peso de por que que isso acontece com a gente, né? Por que que só a gente é motivo de piada, né? Porque só a gente é colocada nessa situação de vexame, de chacota, e as outras pessoas brancas não, né? Então isso sempre me permeava, assim, sempre me rodeava, e esses questionamentos foram me levando para esse campo de pesquisa, né? De pesquisar do porquê que a gente é tratado dessa forma, né? Uhum. E a gente vê que existe vários tipos de racismos, né, que Infelizmente. permeiam e rodeiam isso, e que faz a gente chegar onde que a gente chega. Uhum. E quais foram as experiências ou situações que mais marcaram esse processo de autoconhecimento e reconhecimento racial? Bom, eu acredito que as rodas de conversa, GTs, grupos de trabalhos, né, e debate com outras mulheres negras, eu acredito que foi um potencial, assim, que fez eu me reconhecer, que fez eu entender, né, aquilo que eu estava vivendo, né. Então, Uhum. acredito que esses encontros me levaram, trouxeram muitas experiências, assim, que me agregaram para ser a pessoa que eu sou hoje. É muito louco, né, quando você fala essa questão de conversas, o quanto a gente vai se reconectando, se entendendo as coisas. Porque dentro da minha casa não tinha essas conversas. Meu pai é um Uhum, homem negro, sim. só que a gente não teve essa conversa dentro de casa. Ele não me trazia sobre questões raciais. Uhum. Então eu nunca entendi o porquê que eu sofria bullying. Eu, assim, eu estudei em colégio particular até a quinta série, que daí depois eu fui pro colégio público, foi onde eu Uhum. encontrei com vocês. Sim. E aí, mas no colégio particular, eu já sofria já o racismo. Só que Uhum. por que eu tô sofrendo? O que que tá acontecendo? Mas por que comigo? O que que eu fiz de Uhum. errado? E a gente vai percebendo na vida adulta, né? E Uhum. se tem essa conversa desde o início, desde criança, dentro de casa, se torna muito mais fácil, né? Exatamente. Um dos motivos, assim, desde a adolescência me questionar, é porque a gente não tem muita representatividade e os Uhum, nossos familiares não têm conhecimento, né? Hoje a gente entende que o Brasil é um país racista, né? E que ele reproduz o racismo em todas as vertentes, né? E então, hoje, ser uma pessoa negra é um insulto, né? Então, quando você fala assim, olha, você é uma pessoa negra, a pessoa às vezes ela não aceita, não, eu não sou uma pessoa negra, aham. eu sou uma pessoa morena, né? E daí voltamos, morena é cor de cabelo, não cor de pele, né? E daí você fala, entendi. Então a pessoa ela não se reconhece enquanto uma pessoa negra, né? Então, a partir do momento que o racismo ele é silencioso, né? Ele é uma forma estrutural que está dentro das estruturas da escola, Uhum. né? Do trabalho, do ambiente de trabalho, até do ambiente familiar, porque eu também tenho familiares que eles não reconhecem, né? Que eles praticam o racismo todo dia, né? E as pessoas negras dentro da minha família que reproduz o racismo, né? Tem o que pratica e o que reproduz, né? Nós, enquanto pessoas negras, reproduzimos o racismo se a Uhum. gente não tiver conhecimento. Então, essas situações, né, são os que nos levam a pesquisar, a debater, né? Eu mesma aprendi muito no seu podcast, escutando várias mulheres negras aqui, as suas vivências, né, as trajetórias, o que levou, né, elas a chegarem àquilo, mas é um caminho muito árduo, né? A gente sabe que para uma mãe reconhecer que a filha não tem um cabelo de uma outra menina branca e que o Nossa. tratamento de creme, né, de cuidados, né, enfim, com a pele também, os cuidados de maquiagem, né, até a pessoa entender que ela tem uma criança negra e fazer ela se amar daquela forma é um caminho grande, tanto para a criança quanto para os pais, né? Totalmente, totalmente. E uma das coisas que você estava falando, e é muito isso, do tipo assim, o quanto se a família reproduz, se não tem um conhecimento, se não tem um aprendizado, reproduz esse racismo para fora. E às vezes não é nem com a intenção, Exatamente. né? Então é muito importante a gente buscar. Você não teve o conhecimento? Vamos atrás. Como Uhum, você já está me indicando vários livros, várias coisas para eu ir buscando cada vez mais. Eu tenho muita consciência hoje, com 28 anos, tenho muito mais consciência do que eu tinha bem anos atrás, antes de entrar na uhum, faculdade. Só que eu quero buscar mais, eu quero entender mais. Você ficar sentado esperando, você não vai receber as informações, você não vai saber o que aconteceu. Você tem que ir atrás, exatamente. né? Tem que buscar fazer diferente. Isso, exatamente. Então, bora ler, gente. Provavelmente eu vou pedir para você no final indicar vários livros aí, porque esse já Eu já vou indicou, ficar pensando aqui na já minha vai lá. cabeça aqui, ó, já pra indicar. E você sente que na universidade, no ambiente profissional, ainda há uma subrepresentação de mulheres negras? Com certeza, com certeza. E não é uma exceção, é uma regra, né? Uhum. Dentro da universidade. Um dos motivos de eu fazer mestrado, né, de eu ter escolhido fazer mestrado, é porque o meu próprio curso de Relações Públicas não tem nenhum professor negro. Quando eu me formei em Relações Públicas e meu trabalho foi
para abordar sobre a questão das mulheres de produtoras culturais em Londrina, voltado para mulheres negras, né, que fiz uma entrevista com várias produtoras culturais negras em Londrina, a minha banca foi totalmente branca. Então, assim, eu recebi um trabalho com nota 10, mas ao mesmo tempo eu senti a necessidade de ter aquela pessoa que vai falar, eu entendi, sabe? O que eu você tá querendo compreendo o que você tá falando, sabe? Eu sinto a sua dor. Então eu falei, pô, eu vi a necessidade de estar inserida dentro desse campo, né? Então, esse é um dos motivos de eu estar fazendo mestrado. Ai, que orgulho! Mas é uma coisa que você falou e até olhei pro Du, porque o Du estudou comigo na faculdade, e a primeira coisa que eu parei para pensar, a gente não teve professores negros na faculdade. Eu tive um, que foi meu professor de estágio, do estágio básico. São dois? Tivemos dois? Tivemos 2 professores negros. Dentro de uma faculdade com 5 anos de graduação, 2 professores negros. Eu tive um professor que veio da área de filosofia para dar aula, não é professor do curso, né? E, claro, tem aquelas professoras que sempre vão estar presentes, Marleide, a Ângela, mas elas participam do NEAB, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros dentro da universidade. Então, consequentemente, elas vão estar inseridas dentro de qualquer tipo de situação, assim, de ética racial, né? Que vai trabalhar e vai falar sobre a questão das pessoas pretas. Mas também vem aquela questão do peso, né? Aquelas sempre as mesmas mulheres, sempre as mesmas representatividades, né? Até para a questão de banca. Banca você sempre vai ver ela. Na banca elas sempre vão estar fazendo parte para fazer reconhecimento de identidade, para saber se realmente aquela pessoa está apta, né? Se atinge os fenótipos, né? De uma pessoa negra. E a gente tem que entender o peso que isso tem. O quanto que a gente deposita em cima de uma pessoa negra, toda aquela... Imagina a universidade toda em cima de 5 mulheres, né? O quanto que é complicado. A expectativa que coloca em cima dessa pessoa, Exatamente. né? Como que foi cursar, então, relações públicas sendo uma mulher negra em um espaço, né, que a gente falou muitas vezes padronizados? Relações públicas é um curso muito elitizado, né? Além de ter uma grande porcentagem de pessoas brancas também, né? Acredito que dentro da minha sala, era eu e mais 4 pessoas, todos cotistas, né? Então, foi bem desafiador, assim, estar com eu e mais 3 pessoas, né? E a gente ser visto como as cotas da sala, né? Aqui entrou com auxílio, né? Teoricamente, que entrou com empurrões, que é isso que a gente escutava dentro da universidade de vários campos, né? Seja de alguns professores, né? Alguns alunos, ou mesmo da própria universidade, né? Então foi bem complicado, mas eu aprendi bastante com muitas matérias que me fizeram me enxergar, né, enquanto uma mulher negra, que fizeram eu compreender a nossa história, né? Então, ao mesmo tempo que foi desafiador, é um autoconhecimento também. Sim. E é uma coisa que você falou, até anotei para não esquecer de perguntar. Cota. Como é importante a gente falar sobre cota hoje? Isso, as pessoas falam muito que, mas que cota é um privilégio. Não, gente. Historicamente, a gente foi vetado, né, das escolas, né? Lembrando que antigamente só branco podia estudar, né? Assim como só branco tinha banheiro reservado, só branco podia pisar em determinados lugares, né? Então, assim, a cota é uma questão de reparação histórica, né? Então, o que a gente está tentando fazer, ou o que as políticas públicas elas têm que fazer, é igualitar, né? Chegar a ficar um campo igual, né? Então, tantas pessoas negras terem a oportunidade de estar dentro da universidade, assim, num campo de trabalho, a um concurso público, enfim, a gente está aí numa matéria de uma mulher que passou num concurso público, uma mulher negra, e ela foi vetada porque ela é uma mulher negra, ela teve a sua vaga impugnada. Então, ela está recorrendo a isso, Meu né? Deus! E não foi só um caso nesse ano, foram mais de 2, né? Que foram citados aí, depois eu vou deixar o link da matéria, se ela Por favor, quiser, não, eu vocês aceito, eu verem, aceito. né? Mas a gente é boicotado todos os dias, a todo momento, né? Então, a cota, ela é um meio de reparação histórica, né? Então, qual que é a forma que eu consigo trazer as pessoas negras para o ambiente de estudo, né? Para poder incentivar cada vez mais, né, o estudo e trazer eles nas universidades. E querendo ou não, se a gente for parar para ver, negros têm mais a sua majoritariedade. Ai, eu tô tentando falar a palavra bonita, tô me fudendo. Tem mais a sua totalidade em colégio público. Sim. Se você for em colégio particular, não tem tantos negros assim. Sim. Em uma sala tem 1, no máximo 2, e olhe lá. Então, se a gente for parar para ver, educação na escola pública ela é muito mais atrasada do que na escola particular.
Então, não é questão, é um privilégio para vocês ter uma cota, não. É algo que tem que ser necessário, foi o que você falou, reparação histórica. Exatamente, mas muitas pessoas não entendem assim, né? Muitas pessoas ainda acham que é vitimismo, né? Muitas pessoas acham que é uma situação em que a gente está tentando se vitimizar de toda a história que está acontecendo, e não, a gente está tentando ocupar lugares que foram tirados de nós, né? Lugares que a gente deveria desde o início estar participando, e não, a gente não teve esse momento. Enquanto os brancos estavam estudando, a gente estava sendo escravizado, a gente estava servindo de empregadas, de empregados, enfim, né? Então, a gente chega hoje no momento que é necessário, né, essa inclusão dessas pessoas dentro desses espaços, né? E se faz através de políticas públicas, seja, né, para uma quantidade, ainda acho muito pouco, pouco, Larissa, mas assim, é um caminho que a gente está percorrendo aos poucos, né? E o quanto a gente tem que falar sobre políticas públicas, principalmente o que está acontecendo hoje nas favelas, se a gente for parar para ver, negros favelados, que moram na favela, o que está acontecendo com eles. Né? E infelizmente, se a gente for parar para ver, as pessoas vêm falando que não é assim, que não funciona, que piriri parará. Mas olha o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. O quantos negros estão morrendo. E se você for ver, é só negro. Exato. Essa conversa tá me dando até um negócio aqui, ó. Que eu tô começando a abrir a minha blusa para respirar. Vamos pegar num ponto agora, porque é políticas públicas. Exatamente. É um ponto que a gente entra, que a gente fala que violência não combate violência com violência. Ponto. Eu acho que para entender essa situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, se faz necessário, Lari, a gente entender que o Brasil reconhece pessoas negras como algo ruim. Ponto. A religião do negro é ruim, é endemonizada, a gente pratica coisas erradas, né? O negro, ele vestido de chinelo ou vestido socialmente, ou ele é bandido, ou ele roubou alguma coisa, né? Então a gente nunca é visto como algo bom. Entende? A gente entra no lugar, a gente é acompanhado pelo segurança, porque ele tá querendo o nosso bem, né? Nas escolas, né? Tudo que a gente sofre é brincadeiras, né? Que daí entra o racismo recreativo, né? Que é a forma com que as pessoas utilizam da piada, né? Para praticar racismo. E por aí vai. Então, o negro, toda vez ele é visto como algo ruim. Então, essa situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro não seria diferente, né? Até porque, se fosse para realmente, né, a gente entender quem são os assassinos, os bandidos, a gente teria que entender como que aquelas armas entraram na favela, né? Se aquela população que vive dentro de uma favela, que não tem, né, teoricamente, dinheiro para conseguir comprar uma cesta, para conseguir dar um tênis bonito para o filho, como que ele vai conseguir entrar com uma arma que custa mais de 5 mil reais? Você entende? E como que ele vai conseguir transportar? Como que ele vai conseguir negociar isso com as instituições lá fora? Enfim. E a gente entende e sabe que o Brasil, ele é uma milícia toda formada por policiais corruptos, né? A gente tem um Estado corrupto, né? Uhum. Então, se aquelas armas chegaram lá, é porque alguém, né, conseguiu efetivar essa ida para lá, né? Então, alguém conseguiu esse transporte, alguém efetivou essa entrada, e essas pessoas não são pessoas que moram lá. Sim, sim. São pessoas que estão no poder, né? A gente vê aí no nosso despresidente que a gente teve a quantidade de familiares deles que foram presos inclusive com essas armas, com drogas, com N coisas, né? E que não tiveram a mesma repressão que essas pessoas tiveram, sim, né? Sim. Então, esse genocídio, porque foi um genocídio que fizeram, né, lá no Rio de Janeiro, que tiraram várias vidas, né, de várias famílias, até inclusive pessoas que nem tinham contato com o tráfico, tinha gente, né, que estava na academia, exatamente, tinha gente criança que morreu. Porque é isso, um corpo negro é um corpo-alvo, né? Independente se você é trabalhador, estudante, né? Eu sou um alvo, né? Então, se eu estiver na rua e acontecer alguma situação, Larissa também, se estiver na rua e acontecer alguma situação, você pode ser alvo de alguma coisa. E você vai cair numa estatística de algo que você nunca esteve participando, né? Infelizmente, só basta nascer negra. Exatamente. Basta ser negro, gente. Hoje em dia, infelizmente, é algo triste de se falar? É triste. Mas basta ser negro para ser alvo. Mas a gente não vai também maquiar, fingindo que isso não acontece, porque acontece, infelizmente, na nossa vida. A gente é preta de pele clara. Agora, imagina o preto de pele retinta. O quanto, que é muito... Porque é assim, no meu caso, atualmente, o escancarado, né, o racismo escancarado, eu ainda não presenciei, não passei, espero não passar. Mas o estrutural, constante. Você trabalha aqui? Você vai num lugar, esses tempos eu tava numa loja no centro aqui de Londrina, uma moça, você trabalha aqui? Sendo que todo mundo usa um uniforme verde. Aí eu olhei assim, e é coisa que eu não consigo ter a reação momentânea, eu travo.
Eu tento entender o que aconteceu ali. Então, assim, coisas que do estrutural a gente vai passando todo dia. Exatamente. É no vestir, é no falar, né? Também já passei por situações assim, você é formada mesmo, né? Você realmente faz mestrado? Nossa, mas você é tão nova, nossa. Então, assim, parece que a gente nunca tem capacidade. Você nunca tem capacidade para ter um podcast seu, para ser psicóloga, e eu nunca tenho capacidade para ser comunicadora, né? Então, eu acredito que eles não vê um potencial em nós, né? Ele não consegue enxergar para além do que a sociedade sempre mostra a gente. E aí, voltando na questão da comunicação, como que ela pode ser uma ferramenta de resistência no nosso social? Bom, eu como pesquisadora, acredito que a pesquisa é uma das melhores formas de combater isso, né? A partir do momento que você lê livros, que você assiste filmes, que você tem momentos de roda de conversa, de debates, né? De sentar igual eu, vocês estão sentadas aqui trocando essa conversa, essa experiência, é um tipo de comunicação, né? Que a gente consegue fazer e transmitir para outras pessoas. Então, a comunicação, como a pesquisa, né? As leituras, os documentários, as participações em eventos, é o meio da gente conseguir resistir e existir através disso, né? E aí, porque daí vai auxiliando, vai incentivando, a gente vai buscando muita coisa, vai entendendo muita coisa, né? A gente vai entendendo que a comunicação é uma ferramenta poderosa, né? Hoje, atualmente, eu trabalho o programa do Big Brother Brasil, né? Voltado para o racismo institucional e recreativo, né? Em cima de algumas cenas que aconteceram dentro do programa. E se você for analisar o BBB, ele é um dos programas televisivos mais assistidos dentro do Brasil, né? E, consequentemente, tudo que acontece lá é falado dentro da rede social, Total. é falado nas ruas, né, em todos os lugares. Então, por que não a gente utilizar a rede social, né, esse tipo de programas, enfim, para conseguir combater também, né, essa forma deles enxergarem a gente como corpos somente que não deveriam estar lá, somente como corpos de pessoas raivosas, né, de visões, assim, que as pessoas têm da gente. Porque eu acho que foi importante você trazer essa fala, raivosas. Quanto um negro é dado como grosseiro, prepotente, enfim, arrogante, por se posicionar. Só que se um branco se posiciona, ele é inteligente. Ele é esperto, ele é privilegiado, ele é de uma família cult, né? Aí entra a Patrícia Hill Collins, né? Patrícia Hill Collins traz imagens de controle, que traz a preta raivosa, que traz a mulher que ela é submissa, né? Então, ela tem várias vertentes de uma mulher negra e de como que ela é colocada na sociedade. Então, Carol Conká dentro do programa era a preta raivosa. A Lumena também era. A Camila De Luca já era a preta que era submissa, que ela era calada, ela foi considerada a planta da casa. Então, a gente é classificado com essas questões, né? Então, se você se impõe demais, você é raivosa, né? Você é explosiva, você não é adequada para aquele ambiente. Então, eles querem pessoas que sejam realmente controladas, né? E a melhor imagem de controle que a Patrícia Hill Collins traz pra gente é da mulher que é submissa, né? Aquela que aceita tudo, né? Aquela que tá tudo bem. Acontecer uma situação de racismo e eu ficar quieto, eu não me impor, né? Mas isso a gente muda todos os dias, a gente ressignifica, né? Sim, é porque se a gente for parar para ver a questão de racismo, muitas pessoas acabam não enfrentando muitas vezes por conta do desgaste emocional, né? Exato. Que é enfrentado muito, porque assim, muitas vezes não vai levar a nada. Porque infelizmente a gente sabe como que é a lei do país e tudo mais, enfim. Então, o quanto o desgaste emocional prevalece nisso, né? E o psicológico também, né? Total. Não é fácil, eu digo isso porque até hoje a gente sente ainda, né? Então, assim, se uma pessoa falar pra você, você é uma preta, macaca, não. Eu estudo, eu entendo isso, mas não quer dizer que não vai doer. Total. Não vai doer. Eu vou ter que trabalhar isso em terapia. Eu vou passar meus dias chorando, entendendo por que eu sou tratada dessa forma. Então, isso afeta todo. Isso pode afetar eu até daqui 30, 40 anos. Mesmo eu estando trabalhando sobre isso, mesmo eu trazendo que eu sou importante, que meu trabalho é importante, que a minha história é importante, eu sou uma pessoa importante, isso vai me afetar. Porque isso mexe com o nosso psicológico, né? É um tipo de uma humilhação que a gente passa, né? Então, a gente reconhecer que é importante a gente compreender, a gente ler, mas ao mesmo tempo a gente entender que a gente é humano e a gente vai sentir isso, eu acho que é fundamental também na nossa vida. Total, a gente não é um robô pra nos sentir. Exatamente. A gente não é, como diz, né, guerreira, resistente, porque é essa visão histórica que vendem também. A mulher preta, ela é forte, ela é resistente, ela aguenta tudo. Mas será que realmente aguenta? Será que ela é realmente forte?
O forte é também reconhecer que a gente pode fraquejar, que a gente pode sentir, que a gente pode chorar, que a gente pode sentir raiva. Eu acho que criam tantas expectativas, esperam tanto da gente, e quando a gente não supre isso, mas é que você não sei o quê. Só que a gente é um ser humano. Além da nossa cor, a gente é um ser humano. A gente sente, a gente chora, a gente tem raiva, a gente fica alegre. Exatamente, Né? né? E a gente é constantemente cobrado. Mas como que você não sabe tal música de pessoa negra? Mas como que você não conhece tal autora negra? Mas como que você não sabe da situação que aconteceu lá da história de fulano negro? Sabe? Como que... E a gente serve como um letramento para as pessoas brancas, né? A gente é visto assim, né? Então, se uma pessoa negra está num ambiente e acontece qualquer situação, você vai explicar porque você tem propriedade, né? Não que o Google pesquisar ajuda a pessoa a entender a história, não que uma biblioteca pública não faça a pessoa Não, nem existe biblioteca pública, né? Na verdade, o pessoal esquece que existe biblioteca pública. Então, assim, a gente acaba virando um dicionário, um Google das pessoas, né? E a gente tem essa obrigação, né? A sociedade acha que a gente tem essa obrigação de fazer esse letramento para as pessoas brancas, né? Nossa, às vezes, foi até bom você falar isso, e eu vou partilhar aqui isso também. Às vezes eu me sinto ignorante por não saber algumas coisas, porque coloca tanta expectativa que você tem que saber, e eu fico, caraca, mas tem tanta coisa que eu tenho que saber que eu não tô dando conta mais. Calma aí, o que eu tenho que saber mais? Exatamente. Nas escolas não ensinam. Nossa escola não ensinou nada, né, nessa questão. Nas nossas escolas ensinou a história do povo branco, que nem eles mesmos sabem direito. Porque se você pesquisar, se você for sentar uma pessoa aí e perguntar da história do Brasil, de como que foi tudo, as pessoas vão saber partes, não tudo. E a história deles colonizando o país nosso, né? E não da nossa história sobre como que a gente foi escravizado, como que aconteceu todas as situações pra gente chegar até aqui. Então, assim, é complicado. Eu tava, ano passado, vai fazer um ano essa viagem, eu fui pra Pontal, no Paraná, e lá a gente foi pra Ilha do Mel. Eu tava com um casal de amigos, e aí o marido dessa minha amiga, ele é inteligentíssimo, o Ricardo, eu tiro o chapéu pra ele busca muita informação. E aí a gente foi lá no, eu não vou saber te dizer o nome, no Farol, lembrei. A gente foi no Farol que tem dentro lá da Ilha do Mel, e ele me contando as histórias. E aí ele falou que uma parte ali tinha aonde fica o Farol, onde ficavam as prisões dos negros. E aí a maré subia, a água ficava até aqui neles, e a maré baixava. Então, assim, um sufoco, desespero, enfim. Só que você vai olhar as imagens ali, não tem nada falando sobre essas histórias. Não tem nada, só vem falando nos brancos, tudo que eles foram fazendo. Mas a história do racismo ali, da escravidão, não estava falando. Não estava falando de pessoas que pularam no mar tentando se salvar e morreram no meio do caminho. Não estava falando que veio um navio negreiro com eles e colocaram eles ali. Nada. E aí ele foi me contando e eu fiquei, caramba, um cara branco, tá vendo? Então, assim, só preto pode contar a história? Não, branco também pode, ele pode estudar, ele pode entender, ele tem que entender. Ele deve, né? Ele deve, exatamente, porque é isso, né? A gente precisa, todo mundo tem que saber disso. Exatamente, porque foi algo que aconteceu com todo mundo, né? Foi algo que tantos brancos escravizaram a gente quando a gente foi escravizado, mas assim, ambos estavam naquela mesma situação. Então não é. Vou comentar um pouco do que você falou da sua viagem, né? Eu fui para Ilha Bela, que também fica ali em São Paulo, perto de Santos ali. Ilha Bela, para quem nunca foi, gente, vocês vão ver que tem uma fazenda que é Engenho d'Água, o nome da fazenda. E lá dentro tem conta, né, basicamente a história de como foi colonizada aquela fazenda, como que ela servia, de como que os escravos viviam, né, de como foi toda aquela passagem. E também tem alguns passeios que você faz para algumas praias que ficam mais isoladas, que você só consegue fazer de barco, né? A gente pegou esse passeio de barco para conhecer outras praias, né, para entender um pouco da história. E eu confesso que eu fiquei bem com medo. Por quê? Gente, eu fui numa praia que era basicamente assim, os escravos chegavam, né? Quando além deles morrerem, né, nos navios e se jogarem ou eles ficarem doentes, porque eram bastante tempo, né, para poder chegar no lugar. Quando eles chegavam, tinham um espaço que eles eram curados, onde que eles recebiam comida, né? Os senhores eles alimentavam, tudo para quê? Para eles ficarem fortes, para eles poderem ser vendidos, né? Mas aqueles que não conseguiam, que estavam muito doentes, eles eram mandados para essa fazenda, para essa praia, né? E lá nessa praia eles ficavam isolados. É um lugar isolado, que se você não tiver barco, você não sai de lá, e você não chega, e você não sai se você não tiver. E eles eram abandonados lá, e chamava a Praia da Fome. Por quê? Era onde eles passavam fome, eles deixavam eles lá até eles morrerem de fome, né? Então, se eles já estavam doentes, magros, eles iam morrer lá. E às vezes eles falavam, olha, era tanto escravo que eles socavam dentro da casa e fechavam e deixavam lá. Então, você imagina, eu cheguei a arrepiar naquele lugar. Eu lembro que você me contou. Eu escutava, eu tive a impressão, assim, tão ruim,
de sentir aquele ar de socorro, sabe? Eu não consegui nem pisar. Ainda o moço falou, olha, pesado. vocês querem conhecer? A gente falou, não, vamos para usar a praia que dá para descer e usar a praia, que daí a gente já passou por aqui, não precisa. Porque foi tão pesado, Larissa, passar por aquele lugar e imaginar que tem pessoas que ficaram lá, que foram jogadas e abandonadas, simplesmente porque não eram úteis para ele, né? Que a gente... Sei lá, eu fico reivindicando os privilégios que eu tenho hoje, sabe? Sim. De não viver nesse tempo, né? Porque, né, se eu vivesse naquele tempo, eu já estava nesse lugar aí também. Infelizmente. Mas é muito ruim. E existem esses lugares, né? Existem muitos lugares onde a nossa história onde aconteceram situações que não foram contadas, né? Ainda assim, se você for, ele conta tudo, né? Na maior naturalidade do mundo, né? Porque não tem o que fazer. Mas ainda a gente tem bastante lugares que escondem tudo isso que aconteceu, né? A gente vê lá na Bahia o cemitério que foi descoberto com mais de 200 corpos, né? É verdade, foi recente isso, né? Exatamente, recente que descobriram. E por aí vai, né? Então, assim, o quanto que o Brasil tem enterrado, né? Infelizmente tem muita coisa. E o quanto eles valorizam a branquitude nessa questão. E diminuindo tudo o que o negro fez, tudo que o negro passou para que a branquitude tivesse as coisas. Exatamente. E daí é sempre esses dias mesmo eu escutei, foi questionada, né? Ai, mas na África sempre teve escravidão, né? E daí quando veio para cá, vocês ficam falando que foi escravizado. Ah, puta que o Gente, pariu. na África era uma moeda de troca, né? Entre eles era uma moeda de troca por guerras, né? Então ganhavam guerras, eles trocavam alguns escravos mesmo, né? Então pessoas negras entre negros e negros faziam trocas, né? A partir do momento que foi colonizado, né? Foram brancos que ocuparam aquele lugar, pegaram pessoas sem permissões, né? Colocaram aquelas pessoas dentro que já eram escravizadas mais um pouco, né? Os filhos, as mulheres, enfim, enfiaram no navio e os outros que foram enganados depois disso, né? Na proposta de que daria uma vida melhor para a família, né? De que teria uma vida de qualidade, né? E no final das contas descobriram isso no meio do caminho, queriam ser vendidos, né? E iria passar por uma situação bem pior do que estavam passando por lá, né? Exatamente. Então, assim, o Brasil, ele é manchado de sangue, literalmente, né? Então, eu custo a pensar daqui 50 anos, quando eu tiver, sei lá, 50 anos, eu não fiz as contas aqui, gente, mas enfim, quando eu tiver com 80 anos, né? Quanto que a gente vai ter descoberto de coisas escondidas no Brasil, né? Infelizmente. Quantas coisas, né? Mais aconteceram com a gente, com o nosso povo, né? Não sei você, mas eu não sei da minha história, né? Eu não sei da minha história, eu não sei quem era meu tataravô, eu não sei quem era minha tataravó. A única coisa que eu sei é que minha avó é enterrada na Bahia, mas qual que era, que ela é baiana, mas qual que é a história da minha família? Você entende? Não sei. Por outro lado, a minha esposa tem a história da família dela, que veio foragido, italiano, e que não sei do que lá, e que passava fome, que se reestruturou, que era uma família importante, que não sei do que lá. Beleza. Mas e a minha? Caraca, quem a gente é? Você abriu uma visão em mim agora que eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Porra, a minha mãe é baiana, meu pai é capixaba, é de Espírito Santo. Mas minha mãe é uma mulher branca. Na verdade, a gente entra num contexto aí sobre minha mãe. Mas é que se você for ver, assim, a família toda da minha mãe é toda branca, de toda a família da minha mãe. Minha tia até tem olho verde, tudo. Mas a minha família da minha mãe é toda europeia. A gente tem a história, tem meu tio-avô que tá vivo ainda, que sabe da história, tudo, enfim. Minha mãe teve o pai dela por muitos anos, a mãe dela morreu, era muito pequena, mas a família, ela soube da história, eles vieram da Europa pra cá, enfim, tem algumas histórias que ela sabe. Do meu pai, eu não sei muita coisa. O meu pai perdeu o pai dele, meu pai que tinha 10, 12 anos ali, era uma criança entrando pra pré-adolescência ali, e a mãe dele morreu e ele era bebê. Então, assim, meu pai não sabe a história dele. Ele sabe o dele, enquanto, né, o que ele construiu, o que ele fez, mas dos pais dele ele não sabe. Tanto que meu pai não sabia o nome dele. Meu pai descobriu o nome dele quando meu avô morreu, e foram pegar uma caixa de documentos, e lá tava o nome do meu pai. E chamava meu pai acho que Dejair. Alguma coisa assim. Dejair, alguma coisa assim. Chamavam meu pai de um outro nome, que não era esse nome. Foi descobrir depois de muito tempo que o nome dele era outra coisa. Então. Cara, e aí louco, você foi me abrindo essa visão, porque realmente eu não sei a história dos meus avós paternos. É sobre isso, a gente nunca sabe, né? E eu faço, né, essa pergunta para vocês que estão indo do lado, né? Vocês, pessoas negras que estão indo do lado,
do outro lado da tela, se vocês conhecem a história de vocês, né? Se vocês sabem realmente de onde vocês vieram, né? Se vocês sabem qual que é a história que a sua avó, que o seu tataravó, que o seu tataravô teve, né? Porque eu, de fato, eu não sei, Larissa, sabe? Eu sei que a minha avó é enterrada em Jacobina e eu sei que ela foi para cuidar da minha bisavó e ela acabou falecendo primeiro. Então, acabou. Essa é a história que a gente tem. Nossa. Na certidão de nascimento minha tem o nome da minha avó, não tem o nome do meu avô. Não tem o nome do meu avô. Não conheço meu pai. Então, além de eu não ter uma representação de história materna, eu também não tenho paterna. Porque eu conheci meu pai quando era bebê, não conheço meu pai, não sei a cara dele. E, consequentemente, não conheço a família dele também. Então, eu fui, não que isso seja um problema, né? Porque eu fui muito bem criada pela minha mãe, por mulheres incríveis na minha vida toda. Mas, assim, eu tive a minha vida, a minha história apagada, né? Sim. Com tudo isso. Mas se a gente olhar para um pouco mais para trás, né? De onde que a gente veio? Qual que é nossos ancestrais, né? Qual que é a nossa Sim. ancestralidade, né? De qual canto que a gente veio do país, de qual povo que a gente é africano, enfim. É algo que eu tenho interesse e eu busco, né? Eu busco isso até hoje. Mas é meio doloroso, assim, você escutar uma história, igual eu escuto, meu avô veio e ele tinha um túnel por baixo da casa dele e ele ficou trancado por um tanto de tempo e ele acumulava comida porque ele passou muita necessidade. Beleza, você conhece a história da sua história, sabe? O que eu tenho para contar da minha? Entende? Então é isso. Mas assim, isso não deixa, né? Não deixa a gente perder as esperanças. Falei isso diversas vezes em vários GTs, né? Que eu não sei da minha história passada, mas eu sei da minha história daqui em diante, né? Então o que eu faço daqui para frente é o que eu vou deixar de legado para os meus ancestrais aqui, né? Enfim, quando eu tiver, enfim, meus sobrinhos tiverem filhos e filhos dos filhos, enfim, eles vão conhecer quem que foi a tia Andressa, né? A tia Andressa foi uma pessoa assim, 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 ela passou por isso, isso, isso. Esse é o legado que eu quero deixar. Você entende? Para que a minha família, os meus sobrinhos, os meus primos, enfim, não passe pelas mesmas situações que eu vivenciei e vivencio ainda hoje. Fazer diferente, né? Exatamente. E aí vem essa questão, por exemplo, você sendo pesquisadora, né? Foi o que você falou, você busca entender, você busca trazer, ir atrás, tentar buscar mais sobre a sua história, entender mais sobre a sua história. E quais são os desafios que você enfrenta dentro da academia? Bom, um dos motivos eu já falei, né? Que a gente é classificado muito como mimimi, que a gente é sempre vitimista, que a gente tem que estar tentando contar uma história que fica se repetindo várias e várias e várias vezes, né? Eu acho que dentro da academia, um dos maiores desafios é a gente ser levado a sério, sabe? As pessoas entenderem que isso faz parte de quem eu sou. Foi dentro da academia, né? Ao mesmo tempo que a academia é uma parte excludente da sociedade, excludente de nós também, né? Que tem uma quantidade mínima ou uma cota de pessoas, de professores, de funcionários, de alunos. A universidade, ela também me fez compreender a metodologia da escrevivência de Conceição Evaristo como algo da minha vida, né? Foi dentro da universidade que eu conheci essa metodologia, foi dentro da universidade que a Conceição Evaristo me mostrou que a minha história, ela é algo que precisa ser contado, que precisa ser relatado, né? Então, mesmo com os desafios que eu tive dentro da universidade, mesmo ela sendo excludente em várias questões, né, a gente não pode deixar de desistir e de pertencer a esse lugar. Mesmo que falem, você não tem o direito de ocupar, ou que você ache que você não tem esse direito, ocupe, faça parte, estude, participe, esteja sendo representada, sabe? Todos os lugares do mundo que a pessoa fala, olha, você não pode estar, esteja, sabe? Em frente, bata de frente com isso e fala, não, eu vou participar, eu vou pertencer, eu vou estudar, eu vou ressignificar. Perfeito. Porque aquilo, se a gente não fazer, buscar diferente, trazer diferença, a gente vai manter onde a gente está hoje, né? Exatamente. Quem que vai contar histórias, quem que vai estudar sobre a gente, se não for a gente mesmo? E o que te dá mais orgulho nessa caminhada sua? Eu acho que o meu maior orgulho é eu reconhecer a pessoa que eu sou hoje, sabe? É eu olhar no espelho, vou voltar aqui para aquele videozinho que você me mandou ontem, que fala assim sobre a questão de uma amizade, sabe? Que uma amizade de anos, ela conhece várias versões, né? Então a Larissa me conheceu lá no começo, quando eu era só uma mulher negra, que eu não tinha assumido o meu cabelo, assim como você também não. Depois você
você conheceu a Andressa que se assumiu, né? Que se assumiu enquanto uma mulher lésbica, e por aí vai. Então, acho que eu tenho um orgulho dessa minha trajetória. Orgulho de eu reconhecer que eu sou uma mulher lésbica, que eu sou uma mulher negra, que eu sou uma mulher que posso ser pesquisadora e ocupar lugares e representar outras mulheres que não teve representações até hoje. Eu acho que o meu maior orgulho também é olhar para minha mãe e ver que a minha mãe deixou para trás um cara que não amava a gente, mas ela amava ele. E ela abriu mão desse amor que ela tinha por ele para ter esse amor por nós. E eu acho que esse é um dos maiores orgulhos. A minha mãe é um dos meus maiores orgulhos também de vida. Eu tenho tanto orgulho de você, Fia, mas tanto orgulho de ver tudo você conquistando, o que você tá conquistando. Essa mulher preta, fodida pra caramba, uma representação, uma inspiração pra mim. Eu só tenho orgulho de você. Eu também. Eu também, porque eu acompanhei sua trajetória, né? Sim. E você também é meu orgulho. Orgulho de estar sentada aqui, de estar sendo entrevistada por você, né? E eu tenho orgulho também das minhas amizades que me fizeram chegar até aqui. E me fala, como que você enxerga o futuro da comunicação e das relações públicas com as diversidades e equidade racial? Eu enxergo como um campo de oportunidade, né? Oportunidade para a gente representar, uma oportunidade para a gente pegar a mão de uma mulher negra e falar, você vai estar aqui nesse espaço, né? Uma oportunidade que a gente não teve, que eu não tinha há 10 anos atrás. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de espaço. Perfeito. E o que é estar em alta para você enquanto uma mulher negra e lésbica e comunicadora? Nossa, que pergunta difícil. O que tá em alta? Alta, amiga, eu acredito... Não é colocar salto, tá? Eu sei. Até porque eu luto. Eu acho que estar em alta, eu acho que é estar no momento que eu tô hoje, assim, sabe? No momento de eu estar sentada aqui, participando de algo que eu acredito que é tão importante e relevante, estar em alta, de ser chamada para representar e falar de algo importante, que é, né, a questão da nossa história, que é falar de uma mulher negra que às vezes não se identifica. Eu acho que estar em alta é as pessoas enxergarem você, eu ser vista, sabe? A pessoa fala, Andressa, eu quero que você participe, eu quero que você esteja, você foi aprovada, você foi qualificada, isso está em alta. Eu ver o meu sucesso, eu ver o meu estudo dando resultado, a correria que eu tive sempre na vida dando retorno. E para finalizar, podcast Elas em Alta é porque a gente acredita no poder e no empoderamento feminino. Gostaria de que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, mulheres negras que estão nos ouvindo e estão se encontrando nesse processo de autoconhecimento, redescobrimento, né? Eu vou falar para vocês. Gente, como eu falei todo o podcast inteiro, sejam vocês mesmos, corra atrás dos objetivos que vocês têm de vida, não desacredite que você precisa estar naquele lugar, você pertence a todo e qualquer lugar. Se você quer ser médico, seja médico, se você quer ser psicóloga, seja psicóloga, ocupe todos os lugares possíveis que vocês conseguirem. Ai, Acredito que é isso. Meu amor, quer deixar suas redes sociais? As pessoas podem te acompanhar que você vai falando lá? Exatamente, _Borges, o meu Instagram, assim como o meu LinkedIn também é Andressa Borges. Podem me procurar, eu aceito entrevistas, conversas, bate-papos, enfim. Estou aberta a conhecimento aí. Arrasou! Meu amor, obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer te entrevistar aqui hoje no podcast. Prazer é todo meu. Vou deixar as redes sociais da Andressa aqui, tanto o LinkedIn quanto o Instagram dela. Acompanhe ela nas redes sociais. E é isso. Beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.